Acompanhe agora a revista Zimbo. O Presidente da República, João Lourenço, aprovou uma despesa de 34 mil milhões de kwanzas para a aquisição de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos em Luanda. Segundo um despacho presidencial publicado em Diário da República, a província de Luanda está sem nenhuma operadora contratada para o respectivo serviço e assiste desde o começo do ano corrente a um aumento de lixo nas vias públicas. O chefe de Estado angolano aprovou uma despesa de 34,89 mil milhões de kwanzas para a aquisição de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos. Segundo um despacho presidencial publicado em Diário da República, a província de Luanda está sem nenhuma operadora contratada para o respectivo serviço e assiste, desde o começo do ano corrente, a um aumento de lixo nas vias públicas. A cessação dos contratos de prestação de serviço de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos pode causar problemas graves de saúde pública, ocorrência de outros surtos endêmicos e pandêmicos, refere ainda o despacho assinado pelo presidente João Lourenço. O procedimento de contratação emergencial está dividido em vários lotes para a prestação de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos nos municípios de Luanda, Icolo-Ibengo, Kisama, Cacoaco, Kazenga, Viana, Belas, Quilamba-Quiaxi e Talatona. Noutro decreto presidencial, também publicado nesta segunda-feira, é aprovada a abertura de um crédito adicional suplementar no montante de 27,96 mil milhões de kwanzas para o pagamento das despesas para a prestação de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos na província de Luanda. Em estúdio, tal como já lhe disse, os doutores Laurindo Vieira e David Mendes. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem aqui para mais uma edição da revista Zimbo. Começamos com este assunto ligado ao lixo e ao valor disponibilizado, a despesa disponibilizada pelo Presidente, autorizada, assim está correto, pelo Presidente da República para limpar-se Luanda. É uma medida necessária, tendo em conta a realidade atual que se vive com o lixo, doutor David Mendes. Comece por si. É uma medida necessária e urgente. Se o procedimento, aqui é uma questão que às vezes pode se levantar, se o procedimento é ou não de emergencial. Isso é uma questão que se coloca e muitos levantam isso, não é? Se estamos numa situação de emergência ou não. É ou não é uma situação de emergência, doutor? Os teóricos da doutrina administrativista dizem que não, porque era previsível, é um serviço previsível. Mas a situação real é de emergência. Entre aquilo que são as teorias administrativas, dos contratos administrativos, se estamos perante uma situação emergencial que obriga contratos com algumas regras específicas, entre elas não um concurso público aberto, concurso limitado e outras regras, por ser uma emergência. Os administrativistas dizem que não, porque era uma situação previsível, tinha que seguir as regras normais. Mas quem observa a situação atual de Luanda, e particularmente na periferia, estamos perante uma situação de emergência e que, se as chuvas caírem, vai ser um mal muito grave para Luanda. Por isso nós apoiamos essa medida. Doutor Laurindo Vieira, uma situação de emergência que exige também medidas de emergência como esta que foi tomada, disponibilizar dinheiro para se limpar Luanda. Nós estávamos à espera que isto acontecesse. Na verdade, é uma emergência. As teorias valem o que valem, mas a situação neste momento não é para teorizar. Recordo que no meu tempo de menino nós tínhamos uma brincadeira que atirávamos pedras às rãs nos charcos. Era uma brincadeira muito bonita, mas as rãs não morriam a brincar, morriam a sério. Implica dizer que estamos numa situação que as teorias valem o que valem, mas a emergência é fundamental. Então nós estávamos à espera que houvesse essa injeção financeira para se poder dar solução também imediata aos problemas vividos nesta fase na cidade de Luanda.
Bem, para problemas reais e pontuais, medidas pontuais, mas é necessário, tendo em conta a realidade do lixo, do problema da gestão do lixo entre nós, que existam políticas. Sim, é necessário que existam políticas. Políticas relativamente ao tratamento do lixo, à recolha do lixo, mas estas políticas poderão ser agilizadas ou formuladas e implementadas a longo prazo. Neste momento emergencial, o que mais interessa é uma política também emergente, no sentido de se poder fazer frente à situação que estamos a viver. Na verdade, e já o dissemos aqui várias vezes, a questão do lixo exige uma inteligência profunda, uma gestão coerente, políticas muito bem formuladas, porque o lixo hoje não é apenas lixo, para além da dimensão mercantil que ele tem, mas o lixo pode ter as vantagens de ser comercializado, mas também tem as desvantagens de ser produtoras de epidemias. Mas como é que se chega a essa gestão inteligente, Dr. Laurindo? Primeiro, é necessário que existam pessoas dentro das instituições, neste caso do Governo Provincial, a nível do município, que conheçam a política de recolha e tratamento de resíduos. Que conheçam. Não podemos trabalhar com pessoas que não tenham conhecimento praxeológico, ou seja, conhecimento prático. Já não podemos ter um caráter diletante. Temos que ter profissionais. Porque às vezes olha-se mesmo para aqueles que varrem as ruas, fazem-no sem um mínimo de conhecimento. Não é necessário uma formação, mas pelo menos que se diga a essas pessoas como é que eles devem entrar. Porque muitas vezes os resíduos ficam na rua, mesmo depois de varrer a rua. Nós encontramos resíduos sólidos. Isto implica dizer que a ação prática não é feita com a eficácia que se exige e que é necessária. E outras medidas fundamentais, tais como a própria organização interna a nível dos transportes, tudo isto é feito até os horários. Em que horário é que se deve recolher o lixo? Porque não se deve recolher o lixo nas mesmas horas em que as pessoas estão a trabalhar. Chamado horário de ponta, não é? Sim, então há um horário muito prático. As prestadoras de serviço nesta área, pelo menos começam a limpar a cidade por volta da meia-noite. Às 2 da madrugada. E nós podemos fazê-lo, cá temos segurança. Ou seja, pode-se requisitar efetivos da polícia para acompanharem os trabalhadores que fazem este tipo de... As políticas passam por estas e outras situações que eu considero necessárias. Dr. David Mendes, a seu ver, que políticas deveriam ser implementadas? Ou seja, foi disponibilizada uma verba, mas essa verba vai acabar, vai ser utilizada e nós vamos continuar a produzir lixo diariamente. O que é que deve ser feito para corrigirmos os problemas e evitarmos que, dentro de algum tempo, voltemos a vivenciá-los? Eu defendo a municipalização. Eu não defendo nunca a centralização do problema de tratamento do lixo. O tratamento de lixo deve ser municipalizado. E sentimos por que não há a municipalização. Nós estamos a falar de muito, muito dinheiro. Os grupos de interesse vão andar à volta deste dinheiro. E descentralizar esse dinheiro, entregar ao município, o centro fica sem poder de controlo, sem poder de intervenção neste dinheiro. Temos que ter coragem de municipalizar o lixo. Quem cuida do lixo é o município, não é os órgãos centrais. Doutor David Mendes, desculpe. Os interesses, os agentes que têm interesse a nível central, não deslocam ao nível municipal? Se a nível municipal... se a nível municipal, quem estiver à frente, por isso a necessidade da autarquia, tem autonomia para decidir por si só. Porque quando for um indivíduo que é nomeado e está dependente da pessoa que o nomeou, se não cumprir com aquilo que forem as exigências de quem o nomeou, vai ser exonerado. Aí sim, ele faz de conta que é o gestor. Mas, mesmo assim, eu defendo a municipalização. Mas a ética da responsabilidade, neste tipo de matérias, também me pode levar, não é, a dizer não a determinadas situações. Ou seja, o fato de eu ser nomeado, eu tenho uma ética de responsabilidade, eu tenho uma moral. Eu não sou obrigado
a aceitar determinadas ações que me são impostas simplesmente porque eu fui nomeado. Então, por que é que se está a combater a corrupção? Por que é que se está a combater o nepotismo? Por que é que se estão a combater um conjunto de males? Onde é que está a autonomia de vontade do gestor? Doutor, estamos a falar de muito dinheiro. Não estamos a falar de algum dinheiro. São números que até assustam. Né? Só de ouvir dizer, são números que assustam. E há pessoas que já estão a sonhar com esses números. Quanto é que vão ter destes números? É uma medida emergencial, ok? Quais serão as empresas que vão entrar? Não haverá concurso público, é a empresa do primo, do amigo, do cunhado, não sei o quê. Conhecemos essa manobra. Por ser muito dinheiro, também é que os critérios deveriam ser mais apertados. Entrega-se esse poder às administrações municipais. O município sabe quanto é que tem, o município sabe que empresas podem satisfazer os seus interesses. Limpar o centro de Luanda não é o mesmo, por exemplo, que limpar Viana. O centro de Luanda não tem a mesma população que tem Viana, não tem a mesma população que tem Cacoaco, não tem a mesma população que tem o Kazenga. Mas não acredita que esses critérios sejam tidos em conta? Não, porque esse dinheiro vai ir para o governo provincial, não vai para os municípios. Mas depois há a descentralização. Aliás, o decreto diz, o decreto, não é, nesta matéria, é claro. Quissama, Viana, quer dizer que os dinheiros serão alocados a estes municípios. Não, é para limpar esses municípios. Sim. Não é para esses municípios sabendo quanto é que eles têm e como é que eles poderão, a nível local, contratar empresas. Doutor David não está a ser pessimista? Não, estou a ser realista. É a realidade do país. E vamos ver daqui, então, não acredito... acredita nas mudanças que estão a ser implementadas no país? A luta contra a corrupção não se resolve de um dia por outro. São mais de 45 anos de vícios. Mas é preciso começar por algum lado, doutor. E se quisermos começar a entregar o dinheiro aos municípios, tenhamos coragem de dizer, município, você tem X e vamos controlar a execução desse dinheiro. Defendo que isso seja mas feito a nível partir central de agora, também se controla. Não, mas por que é que queremos sempre centralizar? Não, a questão não é que nós queiramos centralizar. O que eu estou a defender é que neste momento, se o dinheiro... o que eu estou a querer dizer é que nós podemos mudar, nós podemos ter confiança, mesmo tendo este dinheiro centralizado. Mas como é que se devolve a confiança, Mas porquê que tem que centralizar o dinheiro? Não é que... Não, vou só tentar responder a questão da Lera. Como é que se devolve a confiança às pessoas que, tal como o doutor David Mendes, não acreditam nesta política da gestão centralizada do valor que foi disponibilizado? É muito simples, é muito simples. O dinheiro estando centralizado ou estando distribuído aos municípios, a verba é alocada, deve-se dar o conhecimento quanto é que se alocou desta verba e deve existir a prestação de contas. Milimetricamente. É a forma, doutor, de se criar confiança. Quem vai contratar é o município ou é o governo? Não. Se for na lógica do Dr. David Mendes, é o município que vai contratar. Então, é isso que eu defendo. Mas o fato de ser o município a contratar, se as pessoas não mudarem, o interesse, o lobby desloca-se do governo provincial para o município. Desloca-se, não muda muita coisa. O governo provincial porque o vício continua. O governo Agora, provincial nós temos fica é que com o papel acreditar. de supervisão. Vamos dar o papel de supervisor dessa matéria. Mas só isso é o suficiente? Já é um passo. Já é um passo. Por mais que eu respeite e considero a sua... Mas eu ainda acho que o elemento fundamental é a construção e a reconstrução do próprio sujeito. Porque a lei deve funcionar nesta matéria. A lei deve funcionar. Deve funcionar. A confiança nas pessoas deve funcionar a partir da prestação de contas. Deve existir. Isto é assim, em todo lado, todo mundo presta conta. Doutor, nós passamos muito tempo sem prestar contas. Doutor, desculpe só. Quem é que está mais próximo do cidadão? É o governo provincial ou o administrador? Depende. Às vezes, em algumas circunstâncias, mas teoricamente é o administrador. Não, na prática, não é teórica. Também na prática, vive os problemas locais é o administrador. O administrador sabe onde é que se produz mais lixo, onde é que se produz menos lixo, onde é emergencial, onde não é. Então, devolve este poder para ele. Não estou a retirar o poder, nem estou. Nós estamos a falar a mesma coisa. Estamos a falar a mesma coisa. A diferença aqui é a seguinte.
O Dr. David Mendes não confia nas pessoas que estão no governo provincial. No centro. No centro. Confia nas pessoas que estão nos na municípios. execução. Na execução municipal. E o que eu estou a dizer é que a confiança se pode construir quer a nível do centro como a nível do município. O mais importante é que as pessoas prestem contas quer a nível do município, quer a nível central. E as mudanças podem se operar quer a nível central, quer a nível municipal. Os lobbies tanto se podem deslocar do centro para a periferia, como podem subir da periferia para o centro. Então, o que eu defendo é prestação de contas e cumprimento da lei, quer a nível central, quer a nível municipal. Então vamos tentar descentralizar e pedir contas. Nós vamos continuar a falar sobre os resíduos sólidos na capital do país. O Executivo angolano já dispõe de um programa de valorização dos resíduos sólidos da província de Luanda. O diploma aprovado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros prevê a realização de um concurso público para a requalificação do aterro sanitário dos Molevos. O objetivo é transformar o lixo em matéria-prima para o fabrico de papel, plástico, fertilizantes para a agricultura e até a produção de energia elétrica. Estima-se que só na província de Luanda são produzidas mais de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Os números impressionam, mas é preciso deixar de olhar para o lixo apenas como um problema. O plano apreciado em reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros está inserido na Estratégia Integrada de Limpeza Pública e Gestão de Resíduos do Governo da província de Luanda. Se tudo correr como previsto, a iniciativa arranca já no próximo mês de junho. Este projeto visa, em primeiro lugar, promover a gestão do aterro dos Molevos para um centro de valorização de resíduos sólidos com parceria público-privada. Vai ser lançado um concurso, brevemente, que vai atrair investidores nacionais ou estrangeiros para transformar o que é hoje um depósito de lixo num centro de valorização de resíduos sólidos. Tornar aquele depósito de lixo que hoje traz custos para o Estado, para um centro de resultados, com investimentos dos privados que vão beneficiar dos resultados que vão ter da exploração do Centro de Valorização dos Molevos. Estima-se que em todo o país são produzidas anualmente mais de 6 milhões de toneladas de lixo. A província de Luanda é responsável por mais de 50% deste volume de resíduos sólidos. Bem, fica a informação de que Luanda produz mais de 3 milhões de toneladas de lixo por ano. É uma quantidade enorme. Dr. David Mendes, acredita que até junho teremos condições para trabalhar neste processo de aproveitamento dos resíduos sólidos? Mas acha mesmo que uma pessoa séria acredita nisso? É preciso não ser sério para acreditar nisso. Isso exige muitos recursos, exige tecnologia. E eu falo com propriedade porque fui secretário de Estado do Ambiente. Vamos ser sérios. Alguma pessoa séria acredita que em 6 meses se resolve isso? Isso é um assunto para daqui a 2, 3, 4 anos. Nós temos que encontrar, de momento, métodos de aterros sanitários para resolver isso. Temos os Molevos, acredita serem insuficientes para quantidade de Não, nós temos que ter aqui? Vários aterros sanitários. Distribuídos pela cidade, não é? Pela província. Pela província, procurar outros pontos e não concentrar num só. Quem vai aqui para o Kwanza, ao sul, ainda tem muito espaço que se pode criar um aterro. Viana tem espaço para criar aterro. Cacoaco, nos arredores da Funda, tem espaço para aterro. Catete tem espaço para aterro. Então, precisamos primeiro descentralizar os aterros e começarmos paulatinamente a ir, então, investindo no aproveitamento do lixo. Uma medida que me dissessem que eu estaria de acordo é suspender a importação ou a venda de plásticos. Dos sacos ou plásticos? Dos sacos plásticos. Refrigerantes, tudo. Sacos de plástico de refrigerante. Seria uma medida a aplaudir, porque não são biodegradáveis. Outra medida que eu apoiaria.
Nós vamos às lojas, particularmente aos armazéns, encontramos um montão de lixos produzidos por elas, caixas em que vêm os produtos, e está lá fora. Não, eles deveriam ser obrigados a retirar aquele lixo ou a contratar empresas especializadas para aquela recolha. Mercados. As senhoras pagam diariamente o custo de mercados. O mercado fecha às 18 horas, dia seguinte de manhã, a senhora quando chegasse no mercado, o mercado está limpo, porque ela paga diariamente. Como é que o mercado, que produz dinheiro, fica à espera que o governo de Luanda venha limpar? Aí não é sério. Então, precisamos atacar as coisas pontualmente. Produz lixo, o princípio do poluidor-pagador. Produz lixo, paga. É um armazém que produz sacos, produz caixas, caixotes e outras coisas, paga. Tem rendimentos, por isso é que está lá no negócio. O princípio do poluidor-pagador. Isso eu concordo. Agora, aproveitamento do lixo daqui a 6 meses, não, isso ninguém acredita nisso. Doutor Laurindo Vieira tem o mesmo entendimento que o doutor David Mendes, ou acredita que é um processo que de forma paulatina poderá efetivamente arrancar em junho deste ano? Tem-se dito que as distâncias só se vencem caminhando, não é? Então é necessário começar de algum lado. Mas o que me preocupa não é fundamentalmente isso. Mas é a vantagem do projeto, se na verdade ele for efetivado. Porque ele enquadra-se, na verdade, aquilo que nós hoje chamamos a importância social e económica, não só do lixo, mas de outros resíduos. E isto é tão fundamental porque muitos países já têm indústria sobre esta matéria. A Alemanha é um caso particular de muito sucesso nesta matéria. Mas também esta questão do aproveitamento, da reciclagem, quer do lixo, quer dos resíduos, de outros resíduos, também enquadra-se numa perspectiva ambiental. Ainda bem que o doutor já foi secretário de Estado do Ambiente e conhece essa matéria. Porque isto possibilita preservar o ambiente. E numa outra dimensão, este tipo de projeto também nos enquadra na perspectiva segundo a qual todos os recursos naturais são esgotáveis e é necessário buscar outras fontes alternativas. E estas fontes alternativas muitas vezes estão nestes resíduos sólidos, estão no lixo, porque alguns estudos científicos já nos vieram demonstrar, por exemplo, que o cobre, que é um metal que se utiliza muito na indústria de aviação, na construção de telemóveis e outros bens, tem mais 30 anos de vida, mais 30 anos de durabilidade. Depois de 30 anos, esgota-se, não teremos cobre. O próprio petróleo, como muita gente pensa que se enquadra, que é inesgotável, os estudos nos demonstram que tem cerca de mais de 60 ou 70 anos de vida. Daqui a 60 não teremos petróleo. Ou seja, precisamos olhar para fontes alternativas. E é neste projeto de Angola que eu encaro a grande vantagem. Se teremos esse aproveitamento daqui a 6 meses ou um ano, isto para mim não é muito importante, dada a importância do projeto. Mas se conseguirmos nos 6 meses, melhor ainda. Em relação a esses valores disponibilizados, Dr. David Mendes, algumas pessoas ligadas ao ambiente, não ao ambiente de forma institucional, mas que fazem trabalhos por fora e estão ligadas a essas políticas, dizem que deveria haver uma concertação com eles para ouvir de outras pessoas opiniões para a melhor gestão dos resíduos sólidos a nível da capital, mas a nível do país de forma geral. Defende esta ideia? Acha que todos os intervenientes devem ser ouvidos? Numa situação de emergência você não tem tempo de ouvir ninguém. Tem que resolver primeiro. Para o futuro, sim. E não me referi a este período particular de emergência. Portanto, é impossível. Mas gerir a situação porque é um problema que se vai manter. Pode-se auscultar algumas pessoas, mas o momento é de ação. É preciso resolver. Como disse, é caminhando que se vai fazendo o caminho. Neste período emergencial não há tempo para reunir gente para tomar decisões. Não. A decisão tem que ser tomada e deve ser corrigida no decorrer do processo. Mas que é necessário. Aí é porque que eu defendo a municipalização. Cada município tem uma experiência própria, cada município pode usar meios próprios. Por exemplo, essas motas de 3 rodas, o vulgo cupapata, seriam ideais para usar nas áreas
periféricas, suburbanas. Mas viu o que aconteceu há algumas semanas, Dr. David Mendes, na gestão municipal dos resíduos, que se colocou em locais impróprios e que se fazia queimadas e a população reclamou? Ou seja, mais do que passar, simplesmente não acredita que antes deveria ser dada formação a estas pessoas para a gestão? Não. Não se correm riscos maiores a agir porque é que nós temos departamentos ambientais nas administrações? Hoje ninguém pode dizer que não temos pessoal qualificado. É um falso argumento. Hoje temos pessoas formadas em gestão ambiental. Temos pessoas formadas em gestão do território. Então, não confiamos na capacidade dessas pessoas? Não podemos permanentemente estar a pensar que os angolanos não sabem. E há pessoas que estudaram nas melhores escolas que existem pelo mundo. Nós não estamos a valorizar o quadro angolano. E muitas vezes nós vemos indivíduos que vêm para trabalhar em Angola como expatriados e quem de facto produz é o angolano. É ele que pensa, é ele que dá as decisões, mas quem fica com os louros é a pessoa que veio importada. Vamos valorizar os quadros angolanos. Nós temos esses quadros. Dr. Laurindo Vieira é académico, está sempre a sublinhar aqui no nosso jornal. Sublinhei uma vez apenas. Acredita na capacidade, na competência dos quadros angolanos, dos técnicos nacionais, nesta questão, sobretudo do lixo que é o que estamos a abordar agora? Sim, confio. Desde que eles sejam chamados para darem a sua opinião. Sim, confio. E há muitos jovens ambientalistas. Nós vemos nas faculdades, mesmo a nível de determinadas disciplinas, determinadas matérias que abordam sobre as questões ambientalistas. Temos jovens com bons projetos, e eu posso, primeiramente, falar do extinto Instituto Superior de Serviço Social, do qual fui diretor durante algum tempo. Jovens com perspectivas que trabalham, não só a perspectiva ambiental, mas ao trabalharem com as comunidades, acabaram por incentivar esta cultura ambientalista e outras variáveis de sobrevivência em meios rurais e que surtiu efeitos. Por isso eu confio na capacidade de jovens. Bem, vamos continuar olhando para um outro assunto. A UNITA critica o tratamento que considera desigual dado pelos órgãos de comunicação social públicos e alguns privados aos partidos políticos da oposição. O grupo parlamentar queria que o assunto fosse discutido na sessão plenária desta quinta-feira, mas a maioria parlamentar chumbou o pedido. A UNITA queixa-se do tratamento desigual nos órgãos de comunicação públicos e alguns privados relativamente ao partido que governa. Por isso, Liberty Chiaka, o líder do grupo parlamentar, apresentou esta quinta-feira um requerimento para que o assunto fosse discutido nesta sessão plenária. Infelizmente, nós temos estado a constatar nos últimos meses, particularmente durante o ano de 2020, e muito mais preocupante, de modo preocupante, em 2021, que a nossa imprensa pública, e aqui falo especificamente da Televisão Pública de Angola, a TPA, a TV Zimbo e em parte a Rádio Nacional de Angola, não tem estado a dar tratamento igual a todos os atores políticos. Nota-se claramente uma tendência de privilegiar, de favorecimento do partido que sustenta o poder. E duvidar da liberdade da imprensa em Angola, quer dizer, é ridículo, quando a UNITA até tem uma rádio que, no âmbito dos acordos de paz, tem servido para todos os dias fustigar, insultar pessoas ou tentar branquear a história. Reconhecemos que a UNITA que propõe um debate, uma reflexão, que elabora os termos de referência, porque um debate tem regras. Agora, querer aproveitar a plenária solene sobre pontos previamente aprovados para introduzir um tema alheio à agenda, isso faz parte da prática parlamentar. Nesta sessão foi aprovada a proposta de lei das precedências e do protocolo do Estado. Dr. David Mendes, comece por si. Existe ou não tratamento desigual aos partidos da oposição entre nós, a nível da imprensa pública, sobretudo, que foi a mais citada? Ok. Quem é o órgão que tem a obrigação de fiscalizar a imprensa pública? Acho que é a ERCA. A ERCA deve se pronunciar, ver os critérios, que critérios devem ser assumidos.
quanto aos órgãos públicos, ninguém tem que se pronunciar. Os órgãos públicos tomam as decisões que acharem corretas, as melhores para a sua gestão, para o seu público-alvo. Agora, os órgãos públicos estão carentes ou estão sujeitos à fiscalização. E se a UNITA reclama, é porque tem razão, porque ninguém vai reclamar por reclamar. Querem mais espaço, acredito que têm um barômetro, porque para se reclamar é porque tem um barômetro. No dia tal, das tantas, houve um noticiário. O noticiário deu tanto tempo ao partido MPLA, tanto tempo à UNITA, tanto tempo ao PRS, tanto tempo à Casa. E somando, o MPLA leva uma vantagem de tanto tempo. A UNITA está com uma desvantagem de tempo Y. Outro elemento de referência, factos noticiáveis. Porque há factos que não têm interesses de serem noticiados. Mas quem define isso? A linha editorial do órgão ou a pessoa é o está órgão, a assistir? mas há a ERCA para, quando alguma coisa dessas acontecer, há um facto noticiável. E se não foi noticiado, a ERCA deve exigir que esse facto passe ou deva ser noticiável. Então, aqui é exigível a ERCA assumir o seu papel de controlo dos órgãos públicos, para não falar da imprensa em geral, para que não haja um tratamento diferenciado entre os partidos políticos ou entre as forças políticas no ativo. Sente que a ERCA não tem cumprido devidamente com o seu papel? Se a UNITA está a reclamar, é porque a ERCA não está a cumprir o seu papel. Então deve cumprir o seu papel. Dr. Laurindo Vieira, quero ouvi-lo e coloco a mesma questão que coloquei ao Dr. David Mendes. Sente que existe ou não este tratamento desigual a nível dos partidos que existem no país? É uma matéria bastante complexa porque exige um observatório para saber que tipo de notícias foram veiculadas, quer de um partido, quer de outro, como é que foram tratadas em termos de conteúdo, que tipo de tempo é que elas tiveram. Isto é fundamental. Mas a olho nu, e tendo em conta a aparência imediata dos factos, repito, a olho nu, e tendo em conta a aparência imediata dos factos, parece existir sim este tratamento desigual. Parece existir este tratamento desigual. E aqui o que me interessa dizer é o seguinte: num futuro breve, é bom que a Assembleia agende um debate sobre estas matérias, para que a UNITA apresente de razão as provas que lhes levam a dizer que é um tratamento desigual, e isto é fundamental, até porque nesta matéria ninguém perde, ninguém ganha. Ganha a democracia. A UNITA propôs o debate deste assunto na plenária, mas foi chumbado pelo MPLA, que representa a maioria. Era sim, previsível isso? Pela peça, sim. E o Dr. David Mendes deve estar em melhores condições de o afirmar, porque é deputado. A peça informou-nos que foi apresentado de forma extemporânea. E o que se pede é que o regimento, vou chamar-lhe assim, sim. O requerimento seja apresentado num momento apropriado. Mas ainda assim, ter chumbado uma vez não implica dizer que possa ser chumbado no futuro. Podem voltar a discutir isso, e é bom que seja discutido. O que é que se vai alterar no futuro, se quem chumbou continua a ser maioria? Não, mas não interessa. Aí a UNITA ganha. Ganha porque, do ponto de vista das expectativas e da construção e do olhar sobre a realidade política, a sociedade civil vai dizer se está a ser chumbado é porque alguma coisa se passa. Então a UNITA tem razão de reclamar naquilo que está a reclamar. E só para terminar, o MPLA, na sua ação governativa, avançou com o slogan corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Quer dizer que também há responsabilidades políticas e morais da parte de quem governa, neste caso o partido MPLA, em corrigir o que está mal, não só a nível do próprio partido, mas a nível também da sociedade. Então quer dizer que esta matéria seria bom que fosse discutida para bem da democracia, não para bem da UNITA, não para o bem do MPLA, mas para o bem da democracia. É necessário que se discuta. Olha, é só para dizer o seguinte, de facto, o momento não foi oportuno em que a UNITA apresentou o requerimento e também não teriam uma grande discussão
no momento. Agora, a UNITA, no meu entender, deve fazer um requerimento para um debate da matéria. Tivemos há bem pouco tempo um debate sobre a corrupção e impunidade, sob proposta do MPLA. Então, a UNITA tem legitimidade para apresentar um debate em plenário dessa matéria. É uma matéria muito séria e, particularmente, num período de pré-campanha. Então, eu sou apologista de que a UNITA deve, sim senhora, apresentar um requerimento para que vá à discussão em plenária, um debate específico sobre a matéria, levando os elementos necessários que possam nos levar a analisar qual é o gráfico de tratamento das notícias, porque é do interesse público, sendo a televisão, o jornal e as rádios públicas são pagas com o dinheiro do cidadão. É o cidadão com seus impostos que pagam esses órgãos. Vão querer dizer, não, temos uma proporção, que o MPLA tem maioria, ainda que seja proporcional, essa proporção tem que ser declarada de forma aberta. Que as notícias são tratadas em função da proporcionalidade, mas não pode haver um tratamento discriminado só porque um é partido no poder e outro é um partido na oposição. Não podemos ter um país em que as pessoas se identificam por ser de um ou de outro partido. Angola precisa das forças políticas que, no contraditório, poderão levar ao desenvolvimento, mas não na exclusão. Essa política de exclusão traz conflitos. Então, é de bom gosto que a Assembleia Nacional aceite um debate parlamentar sobre esta matéria. Vamos continuar dizendo que foi aberta a consulta pública para a recolha de contribuições com vista à revisão do pacote legislativo da comunicação social aprovado em 2017 pela Assembleia Nacional. Os profissionais do setor defendem mais proteção e dignificação da classe. É consensual entre os jornalistas que o atual pacote de 5 leis que regem a atividade de imprensa não satisfaz o pluralismo da informação, a liberdade de imprensa, a proteção e dignificação dos jornalistas. A título de exemplo, hoje, só para ter uma rádio comunitária, é preciso um capital social de 75 milhões de kwanzas. Na verdade, nós não temos rádios comunitárias em Angola. Temos uma rádio nacional, que emite para todo o país, tem várias rádios provinciais, várias rádios em FM. Então precisamos ter rádios comunitárias. É necessário que a legislação sobre as rádios comunitárias, não é? Reflita essa diversidade do país, até por causa das eleições autárquicas que vamos ter. O ideal, segundo a presidente da Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas, é a revisão de toda a legislação que se refere ao trabalho destes profissionais. Não nos podemos esquecer que no próximo ano teremos eleições. Então, toda a necessidade de termos um pacote legislativo adequado ao momento. A necessidade de colocarmos um pouco mais a ERCA no centro de todo o processo de gestão da comunicação social, porque a ERCA traduz, de facto, algum mandato da própria sociedade de uma forma geral. Tem partidos, tem associações e tem outras entidades. Ou podíamos até tornar a ERCA mais abrangente, se quiséssemos, né? Mas é importante que, de facto, esta atualização dê um outro valor, uma outra importância à própria entidade reguladora da comunicação social. A revisão das 5 leis do setor da comunicação social já foi anunciada pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que esta quarta-feira abriu a consulta pública para a recolha de contribuições. Bem, e a recolha continua. Vamos olhar para este assunto. Começo por si, Dr. Laurindo Vieira. A comunicação social sempre foi vista e tida como o quarto poder. Sente que ela é vista desse jeito também entre nós? Durante muito tempo ela foi vista como quarto poder, é verdade, mas também há sociedades onde ela já começa a tomar um peso do primeiro poder, pela capacidade que ela tem, não só de informar, mas também de formar e trazer para a sociedade um conjunto de referências, não só políticas, sociais e económicas de grande vulto. Por isso, não se pode viver sem este quarto poder. No contexto angolano, é evidente que ainda não é vista como este quarto poder.
porque a comunicação social, de forma geral, tem imensos problemas. E, aliás, basta ver esta necessidade de se reformular todo o pacote legislativo da comunicação social, porque só o fato, por exemplo, de algumas ações de jornalistas serem criminalizadas, como o caso, por exemplo, da difamação, isto leva-nos a pensar se o jornalista não trabalha com determinado medo. E de quem tem medo? Tem medo do Estado. E devia ser o Estado o primeiro a promover um conjunto de regras, um conjunto de leis específicas para que o jornalista trabalhasse sem estas restrições e para que, na verdade, ele fosse o quarto poder. Porque é necessário que a comunicação social se adapte às novas realidades. E ao adaptar-se às novas realidades, ela só traz benefícios para o próprio desenvolvimento das sociedades. Então, não podemos ter uma comunicação social de costas viradas para a sociedade, muito menos para o executivo, nem um executivo de costas viradas para a sociedade. Ainda não é o quarto poder do ponto de vista teórico, mas podemos evoluir para que seja o quarto poder. Doutor David Mendes, a criminalização do jornalista no exercício da profissão é uma das questões que foi profundamente tocada e levantada ao longo deste primeiro momento da auscultação. Preocupa a classe. A minha questão é a seguinte: pensar na responsabilização sem criminalizar o profissional é possível? Porque se eu faltar respeito à sua digna pessoa, posso ser penalizado criminalmente. E o facto de ser jornalista, ofender a minha pessoa, não pode ser criminalizado. Por quê? Mas em que momento é que a divulgação de uma informação é considerada Não é a crime? divulgação de uma informação, não é verdade. É ofender a honra e o bom nome das pessoas mediante meios de comunicação. E eu estive na base da discussão desse código e indo no direito comparado, isso existe. E vimos muito recentemente, estamos todos a acompanhar, um músico em Espanha que foi para a cadeia por ter ofendido o rei. A liberdade de expressão também tem limite. A liberdade de expressão não se confunde com libertinagem. O facto de ser jornalista não dá o direito de ofender as pessoas. Mas esta criminalização não inibe de algum modo o exercício da profissão? Porque o jornalista tem os factos e contra factos não há argumento. E havia um slogan numa rádio que dizia: se não queres que noticiemos, não deixe que aconteça. Ok? É um facto. O jornalista tem que ir nos factos, mas não pode inventar factos para pôr em causa o bom nome das pessoas. Não pode. Isso não é profissionalismo. Então é a favor da criminalização do Porque eu estive na discussão dessa matéria e eu subscrevo essa matéria, porque até fui um dos relatores nessa matéria. Doutor Laurindo, a seu ver, porquê que, em alguns casos, alguns profissionais, tendo até noção dos critérios jornalísticos, das regras que ditam o bom jornalismo, acabam por atropelar e fazer as coisas a seu jeito? Bem, isto pode acontecer, em certo sentido, ou por uma fraqueza de formação, ou por uma questão da sua própria identidade, da sua própria personalidade, não respeitar as normas, não ter consciência num determinado momento daquilo que está a exercer e acreditar que determinadas normas não são necessárias para que ele possa realizar o seu trabalho. Isto pode ser uma das explicações. Mas relativamente, eu não sou jornalista, não sou jurista, mas eu não concordo com a criminalização de determinadas ações, porque existem várias sanções. Podemos falar em sanções, mas nem tudo pode... Por exemplo, eu, tomando o exemplo do Dr. David Mendes, se eu ofender a Leda, por que eu tenho que ser preso por causa disso? Por que eu tenho... Eu posso sofrer outra sanção. O jornalista, por exemplo, em caso da difamação, por que é que tem que ser criminalizado? Por que é que não se pode, por exemplo, agora até que se está a atribuir a carteira de jornalista, por que é que não se pode, por exemplo, retirar a carteira de jornalista? Por que é que tem necessariamente de ir para a prisão? Aliás, se for a título de exemplo, acho que o doutor David Mendes também já estaria preso, não é? Porque várias vezes aqui também já falou de várias entidades, já chamou de gatunos. Porque eu tenho provas. Não, eu tenho provas. Tem provas? Tenho.
Sim, o fato de... Está a falar do Gino Carneiro? Não estou a falar de ninguém, estou a falar no contexto geral. Se tiver a falar dele, eu tenho prova aí bastante. Não, já falou de muita gente. Sim, até já falou de determinadas personalidades. Que logo de seguida seriam elas as... Não, eu só tomar um exemplo. Agora vou te dar um exemplo. Sim. Se José Eduardo dos Santos, presidente da República de Angola, não tive medo de apontá-lo como corrupto e provar que era corrupto, acha que um ministro ou um deputado me mete medo? Não, isso é um problema seu, mas não é isso que está em causa. Então muda de assunto. Então muda de assunto. Não vamos falar de jornalista. Não, era só um não. Mas tem medo de falar sobre isso? Medo de quem? Do Gino Carneiro? Não, provo que ele tem processo. De ficar mal na fila. Então, nós estamos a falar sobre a revisão do pacote legislativo de comunicação social. Eu só peguei no exemplo. Só peguei no exemplo. Então eu dei a resposta. É só para ver. Eu sou extremamente calculista. Extremamente calculista. Isso não há dúvida. Isso todo mundo sabe. Vamos no nosso tema. Tudo bem, eu respeito. Não era mudar, é apenas um exemplo. Então, voltando ao nosso tema, Dr. David Mendes, eu vou continuar consigo, para perceber que como é possível pensarmos num bom jornalismo, num jornalismo sério, verdadeiramente isento e imparcial, sem que o jornalista se sinta intimidado ou coagido a agir de determinada forma? Seguindo a ética jornalística. Todas as profissões têm ética. E a partir do momento que você salta da ética da sua profissão, está a violar os princípios da sua própria profissão. E quando o seu comportamento se enquadra num crime, um jornalista tem de saber que esse comportamento é suscetível de criminalização. Muito recentemente, um grupo de jornalistas pediu-me para dar uma formação a jornalistas sobre o que é isso de crime de injúria e difamação, para que nas suas peças não cometessem esse crime, falassem com objetividade. E deu essa formação, doutor? Dei, e estou disponível para isso. Sente que falta isso, formação também aos jornalistas? Falta formação aos jornalistas. Creio que muitos de nós acompanham um jornalista que foi pego em flagrante a tentar chantagear um diretor de uma universidade. Acho que todos conhecemos isso. Então, como é que um jornalista tem uma matéria factual, vai chantagear alguém? Olha, ou você me dá X ou eu vou publicar essa matéria. Esse não é jornalista, é criminoso, deve ir mesmo para a cadeia. Doutor Laurindo Vieira, o que é que mais o preocupa nesta alteração que vai ser feita a este pacote legislativo da comunicação social? Vai ajudar-nos a termos um serviço melhor? Vai fazer com que os jornalistas sejam mais rigorosos no exercício da profissão, cumprindo efetivamente com os critérios, as normas e os princípios que norteiam a profissão? Eu, teoricamente, acredito que sim, porque só se muda quando temos noção do problema que devemos mudar, e a mudança deve enquadrar sempre num paradigma para melhor e nunca para pior, não é? Então eu acredito que alguma coisa há de mudar, alguma coisa. E os jornalistas, acredito que com esta mudança, poderão, no exercício da profissão, sentir-se melhor. Porque, na verdade, o que é que se espera aqui? E por isso, quando voltamos à criminalização, é tentar enquadrar toda ação jornalística num princípio da universalidade. Porque os princípios hoje não perderam universalidade. Podem ter perdido alguma racionalidade no contexto social em que eles estão, em função de determinados interesses. Então, o que nós muitas vezes vemos é que um jornalista, por exemplo, num determinado país, por uma determinada matéria não é criminalizado, em Angola pode ser criminalizado. O que os jornalistas pretendem é adequar a universalidade dos princípios, de determinados princípios. É só isso. Bem, respondendo à sua questão, ou continuando em relação à sua questão, eu acredito que novas visões virão. O mais importante é que o jornalismo se enquadre nas necessidades atuais do país, até porque virão as autárquicas. E com as autárquicas nós queremos que este pacote legislativo se enquadre com as nossas características, não só de vida, mas também de ser. E acredito, pela qualidade de jornalistas que nós temos no contexto angolano,
vão poder contribuir dentro desta audição pública, poderão contribuir com boas matérias. E isso a título de exemplo, sem querer ferir suscetibilidades. Nós temos, por exemplo, os jornalistas da Craveira da Luísa Rogério, temos jornalistas da Craveira do Ismael Mateus, o Cândido Teixeira, temos jornalistas da Craveira do Ilídio Manuel, temos jornalistas como... Ou seja, temos vários jornalistas bons profissionais com qualidade que poderão dar um grande contributo a esta audição. Porque esta audição, no fundo, o que é que ela procura? É encontrar a engenharia do consenso em função dos interesses dos jornalistas, do Estado e da sociedade civil. Olha só, aqui uma coisa que as pessoas... O atual Código Penal é dos mais modernos que pode existir. E a prisão é a última ratio neste Código Penal. Não é verdade que por qualquer ato de um jornalista, qualquer difamação da prisão, é mentira. A prisão é a última ratio. Existem multas, existem advertências, existem um conjunto de decisões que o juiz pode tomar antes de aplicar uma prisão. Mas ainda assim, estas decisões... é a última ratio. Mesmo sem ser a prisão, Dr. David Mendes, não acredita que isso vai inibir o jornalista? Não vai lhe colocar numa situação de pensar antes de fazer. Há uma rádio, não vamos dizer qual, onde se ofendem as pessoas, dizem palavrões sérios. Espera aí, isso não pode continuar assim. Não é possível, não é? Estimular-se que num órgão de imprensa se ofendam pessoas. Mas que rádio é que está a falar? Não. Mas dizer palavrões não é um exercício jornalístico. É melhor não cairmos para isso. Dizer palavrões não é um exercício jornalístico. Vou só dar um exemplo muito simples. É um ato que deriva da falta de educação e caráter das pessoas. Não podemos confundir, não devemos confundir o jornalismo profissional e a má educação ou a falta de caráter e a falta de escrúpulos de um determinado jornalista em relação à ação jornalista. Não podemos confundir estas coisas. Por isso mesmo, eu queria lhe dar um exemplo muito simples. Deixa eu dar aqui um exemplo muito simples para ver que essa lei não persegue ninguém. Um senhor casado, como eu e como um amigo, se importunar sexualmente a sua mulher, pode ser preso. Sabe disso? Sei, mas não sei porquê. No direito, no Código da Família, não é? É um dever, não é? Manter relações sexuais. Mas se a sua companheira disser que eu não quero e o amigo pressiona, mesmo sua esposa, comete um crime. Então, só porque é o jornalista que se ofendeu alguém não pode ser punido? Enquanto que eu, casado com B, que tenho uma obrigação de partilha de cama, se ela disser que não quero e eu insistir, importuno-lhe sexualmente, então, companheiro. Então, vamos continuar. Vamos continuar. A Comissão Nacional Interministerial para o Programa de Privatizações pretende concluir ainda este ano o processo de privatização das participações do Estado no setor financeiro. O anúncio foi feito pelo coordenador adjunto da ProPriv. De acordo com os dados, os 33 ativos privatizados renderam aos cofres do Estado mais de 355 mil milhões de kwanzas. O balanço apresentado nesta quarta-feira reflete o trabalho feito desde agosto de 2019, a quando da apresentação do programa que teve na pandemia o principal obstáculo. Ainda assim, foi possível vender, por via de concurso público, 33 ativos que renderam ao Estado mais de 355 mil milhões de kwanzas, sendo que apenas 3, ligados à indústria têxtil, permitiram o encaixe de 200 mil milhões. Patrício Vilar referiu-se ao momento de viragem porque o processo vai passar este ano, cujas baterias vão estar voltadas para o setor financeiro. A programação para 2021 já reflete este virar, na medida em que
prevemos terminar em 2021 mais algumas das empresas de referência nacional, nomeadamente as empresas do setor financeiro. O BCI, a ENSA, o BAE, o Banco Caixa Geral de Angola. Para além disto, também prevemos colocar em bolsa empresas do setor das telecomunicações. Para além do dinheiro encaixado, o programa de privatizações permitiu a geração de 2.742 empregos. Bem, vamos olhar para este assunto. A pandemia condicionou, mas o Estado conseguiu vender alguns ativos. As privatizações, Dr. Laurindo Vieira, são efetivamente um bom caminho para o Estado? Bem, pode ser, porque é uma forma de gerar emprego, pode gerar emprego e gera emprego, mas também é uma forma do Estado intervir menor, de ter uma menor intervenção a nível da economia e da gestão de determinados ativos, de determinadas empresas. Pode. E relativamente a esta matéria, as grandes vantagens podem ser a nível da empregabilidade. Foram 3 mil empregos, segundo os dados. Para além de gerar emprego, também há este encaixe financeiro que é necessário. São 300... sim, ok. Não, sim, 3 mil empregos. Aproximadamente 3 mil empregos. 2.700 e qualquer coisa. Isso foi mais ou menos o que a peça. Então, esta vantagem de reduzir no mínimo a intervenção do Estado na economia é extremamente vantajoso. Mas, para além destas vantagens todas, aqui há algo que a mim me preocupa. O que é que o preocupa, doutor? O que me preocupa são os timings. Não foram muito bem clarificados. Por exemplo, a questão da empregabilidade. Em quanto tempo é que se criaram estes empregos? Porque nós tivemos um relatório semelhante a este, que foi apresentado em dezembro de 2020. Com alguns dados até semelhantes a estes que foram apresentados novamente. Então também isto faz assim uma certa confusão. Serão os mesmos dados de 2020? Serão novos dados? Será que no primeiro trimestre deste ano que se conseguiu esta empregabilidade? Porque no relatório que se apresentou ano passado, por exemplo, há um dado momento em que se afirmava que os silos da Matala, no Lubango, foram adjudicados. E neste relatório já se diz que nenhum silo a nível do país foi adjudicado. Então, quer dizer, para nós que temos a obrigação de fazer notícia, comentar... Não foram porque se tentou, de acordo com a peça, e não apareceram interessados. Pois, mas no relatório passado afirma que foram adjudicados. Então, quer dizer, e este ano, e neste relatório já diz que não. Então, quer dizer, fica-se assim... Há coisas que precisam ser clarificadas. Há coisas que precisam de ser clarificadas. Dr. David Mendes, há quem defenda que o Estado deve, de facto, ter uma participação menor a nível das empresas e deve preocupar-se com outras coisas. Que opinião é que tem em relação a isso? Eu tenho sido muito cético nisso. Por quê? Quem estão a comprar as empresas? Não são os angolanos? Sim, são alguns estrangeiros. Como é que ficam os angolanos? Vamos continuar empregados na nossa terra? Quando é que nós vamos poder participar num concurso para comprarmos também empresas angolanas? Mas os angolanos têm dinheiro, Dr. David? Se a empresa é pública, se transformá-la em ações, e hajam ações de 1.000 kwanzas, de 10.000 kwanzas, qualquer um de nós pode comprar uma ação de 10.000 kwanzas, de 100.000 kwanzas. Quando é que o angolano vai ter acesso à economia? Eu não estou em discordância que o Estado saia, né, da liderança dessas empresas. Mas estou preocupado o papel do angolano nisso. O angolano não pode continuar na sua própria terra apenas um serviçal. E o que é que pode ser feito para se inverter este quadro, doutor? Transformem em ações e se vendam as ações. Vamos, um exemplo, os antigos combatentes. Ao invés de estarem todos os meses à espera que caia 50.000 kwanzas ou 100.000 kwanzas, se transforma nas pensões dos antigos combatentes em ações. Seria um caminho. Já não temos tempo, doutor. Doutor Laurindo Vieira, o seu minuto. O meu minuto hoje é dirigido a duas empresas angolanas, a EPAL e a ENDE, por terem estado a prestar mau serviço, não digo a nível nacional, mas a algumas comunidades.
porque já não é aceitável, por exemplo, que uma comunidade que vive no Benfica, no bairro Benfica, na Zona Verde, cujas instalações a nível de todo o serviço, de todo o equipamento, já decorre ou já ocorreu há mais de 2 anos, a água jorrou nas torneiras 1 mês, de lá para cá nunca mais houve água, mas o bairro continua a ter água por uma questão muito simples, porque a equipe da EIPAL, apesar de todos os pedidos que a população faz, não se desloca para lá. E o mais caricato é que o Instituto, o ex-Instituto Superior de Serviço Social, que está localizado na mesma área, não tem água há mais de 10 anos. E a quando da visita do Sua Excelência o Sr. Presidente ao centro de hemodiálise, toda a canalização que suporta a água deste centro passa pelo Instituto Superior de Serviço Social. Não é aceitável. Para terminar, a questão da ENDE. Há populações neste momento no município nas imediações do Cacoaco, mais ajudem por favor, do Panguila, perdão, Panguila, que transitaram do sistema pós-pago para o sistema pré-pago desde setembro do ano passado, que a ENDE não realiza os contratos e nem sequer faz a ligação. Como é que um cidadão pode viver estes constrangimentos? E já a minha mais questão, do que um minuto. Está bem, perdão. Da próxima vez. A próxima vez, mas ficou aqui o seu minuto para refletirmos. Dr. David Mendes. O meu minuto hoje vai para a Administração Municipal da Viana e o Conselho Municipal da Juventude de Viana. Foi com muito bom grado que fiquei a saber que deram a 200 jovens parcelas de terrenos para autoconstrução dirigida. Eu acho que não temos visto esta prática em Angola. É um gesto nobre. Os jovens precisam de casa e, ao cederem a título gratuito estes terrenos aos jovens, para mim, mereceu um grande elogio. Gostaria que esse gesto continuasse para mais outros jovens que andam à procura de terrenos. Muito obrigada, Dr. David Mendes. Obrigado, Dr. Laurindo Vieira, por terem estado aqui connosco em mais um momento para esta revista Zimbo na TV Zimbo.